Boa noite a todos, mais uma vez juntos, dando continuidade ao nosso curso de Estudos Espíritas e Educação Mediúnica no módulo 5 da nossa querida Seara de Jesus. Estamos agora estudando o livro A Caminho da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, nosso querido irmão. E antes de iniciarmos, convido-os a elevar os pensamentos a Deus, agradecer a Ele sempre pela oportunidade de estarmos juntos, aprendendo, porque o conhecimento vai nos libertar de muitas coisas, de muitos pensamentos e sentimentos que carregamos ao longo de nossas encarnações, muitos defeitos, e que a gente possa ser um mensageiro do amor e da paz por onde passarmos. Pedimos permissão para iniciarmos o nosso encontro dessa noite, que assim seja. Então, dando continuidade, aos nossos estudos, hoje no capítulo 5 vamos falar da Índia, da organização hindu. Segundo Emmanuel, eles foram os primeiros, eles que iniciaram tudo, eles foram os primeiros daquele grupo que veio exilados. Então vamos dar continuidade. É muito importante e o material está riquíssimo, um material super interessante, encantador, assistir aquelas palestras do nosso querido irmão Jorge Elahá, repleto de conhecimentos, que vai nos auxiliar a compreender esse capítulo ainda mais, porque eles fazem conosco o estudo desse livro A Caminho da Luz. Voltando um pouquinho, as aulas que já foram transmitidas, é importante que todos assistam desde o princípio, desde a aula da Nanda, a apresentação, depois a aula da Simone. É muito importante para poder compreender o que Emmanuel quis trazer para nós. E eu sugiro para que assistam, se não conseguir assistir todas, quem ainda não assistiu, assistam pelo menos as duas anteriores, que é a do Fábio e a da Rita, que fala sobre a civilização egípcia e sobre a raça adâmica. Vamos falar um pouquinho da Índia, essa civilização, A civilização indiana é uma das mais antigas do planeta. E há evidências arqueológicas que teria começado há 75 mil anos. Olha só, gente, 75 mil anos. Sua formação se deu ao longo do rio Hindu, que era habitado por caçadores, coletores e nômades, que o Fábio explicou muito bem na sua aula. Lentamente, estes passaram a se organizar em aldeias por volta do ano 5000 a.C. e ficaram estabelecidas como povo do Vale do Hindu. De lá partiram povos que passaram a viver em toda a extensão da Europa e da Ásia. A próxima aula vai falar da hindu-europeia, Entre 4.000 e 1.000 anos antes de Cristo, os chamados hindus europeus. Ali, arqueólogos, eles encontraram evidências de uma metrópole que abrigava cerca de 80 mil pessoas. E que usavam um tijolo cozido nos seus edifícios, Dá para ver pela foto. E eles se destacavam-se pelo planejamento simétrico das ruas no sistema de abastecimento de água e esgoto. Olha só, gente, há 70 mil anos atrás. Esse conhecimento, esse conteúdo foi retirado de um site que tem o título sobre
tem um título de Toda a Matéria. A maioria dos habitantes, contudo, eles viviam no campo e a agricultura era a base da economia daquele local. Eles plantavam frutas, como melão, além das ervilhas e do trigo. Nesta região e momento histórico, a sociedade era igualitária. A prova disso eram os edifícios muito semelhantes, não haviam diferenças, e poucas reservas de água. Não, desculpa, poucas reservas de armas, o que aponta a despreocupação com a conquista e a defesa. Então, eles eram um povo tranquilo, da paz. Aqui tem o conteúdo, né, do nosso estudo de hoje, do nosso capítulo, que vai falar sobre a organização hindu, sobre os arianos puros, sobre o expansionismo dos árias, os Mahatmas, as castas, os Rajas e os párias e o encerramento que Emmanuel fala de Jesus com muita gratidão. O rio Ganges não é o mesmo rio que o hindu. O Ganges é um rio que flui pela Índia, Bangladesh, enquanto o hindu é um outro grande rio que flui principalmente pelo Paquistão. Então, o rio Ganges ele é considerado um rio sagrado para o hinduísmo, com muitas peregrinações e rituais realizados em suas margens, e ele alimenta, né, um vasto sistema agrícola. Já o hindu, aquele que flui lá pelo Paquistão, com uma parte menor na Índia, sua bacia é importante para a agricultura e populações da região. O nome Índia, né, ele tem origem do rio Hindu, do rio Hindu. E aqui tem algumas ilustrações, alguns slides que mostram para nós como esse rio Ganges é importante, porque Emmanuel vai iniciar falando daquela civilização que nasceram ali, originaram e se estabeleceram nas margens do rio Ganges. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel e Chico, eles vão descrever para a gente, né, a história espiritual da Terra. A gente já sabe disso, incluindo a Índia, mostrando como os arianos, que são aqueles espíritos exilados que foram banidos de Capela, formaram essa civilização indiana. Mas, devido ao orgulho, não souberam lidar com as raças atrasadas que eles encontraram lá, né? Os autóctones, os espíritos primitivos. E eles criaram, né, um sistema de castas que faz parte da religião e da filosofia do hinduísmo. A obra aborda a evolução moral dos povos com a tutela sempre do nosso querido irmão Jesus, que ele preparou toda a humanidade para essa regeneração planetária. Olha, há muito tempo a gente sabe que o Cristo Jesus está conosco desde os princípios, como foi explicado para nós nas aulas anteriores. E Emmanuel, ele não tem o objetivo nessa obra de aprofundar assim o estudo, ele faz um link, ele apresenta, né, os fatos antes e depois de cada civilização, o que ocorre. E Emmanuel, ele não fez assim uma explicação por ordem cronológica, porque os hindus, a Índia foi a primeira civilização a se estabelecer aqui. Ela antecedeu até mesmo a egípcia, que foi explicada maravilhosamente pela nossa querida irmã na aula passada. Então, esses espíritos, eles tinham avançadas noções de inteligência, de ciência e arte.
E eles traziam o impulso de civilizar, organizar e elevar moralmente a humanidade primitiva, que já se encontrava lá quando eles reencarnaram. Eles são considerados estrangeiros, né? Que eles vieram de outro sistema. Vale lembrar que certos idiomas e culturas, ideias, não nasceram aqui na Terra, né? Nós já ouvimos falar, Rita, eles trouxeram, a Rita explicou na aula passada muito bem, eles trouxeram de outros sistemas. Por isso eles pensam, né, no paraíso perdido, porque lá eles viviam nesse planeta já regenerado, com muitas conquistas. E eles trouxeram as lembranças de todo esse conhecimento que eles haviam conquistado lá. Eles foram os primeiros a reencarnar na Terra. A organização hindu, né, que foram estabelecida aqui na Terra, né, pelos espíritos degredados e que se agruparam lá às margens daquele rio, foram os primeiros a formar o princípio de uma sociedade organizada. Olha a importância, né? O que eles trouxeram para nós. Eles trouxeram, né, essa estrutura, eles organizaram essa estrutura societária que descreve uma sociedade estruturada nas suas diferentes esferas, né, na política, econômica, cultural e religiosa. Seus núcleos representariam a grande porcentagem de ascendentes, aqueles que deram origem às coletividades do porvir. Olha só, eles foram os primeiros. E sendo os primeiros a reencarnar na Terra, são de origem anterior à civilização egípcia, como eu disse. Antecederam os agrupamentos israelitas, de onde saíram mais tarde personalidades notáveis, como as de Abraão e Moisés. Então, que serão tema de nossos próximos estudos. O expansionismo, como que os árias se expandiram, né, pelas terras, pelo nosso planeta. Então, eles se espalharam pelas planícies hindus, dominando os autóctones. Eles tinham o objetivo de auxiliar aquele povo primitivo que já se encontrava aqui. Mas, sabe, pelo orgulho, como nós vimos lá no início, que eu disse, né? Eles acabaram não fazendo aquilo que eles sabiam. E nós sabemos que pela misericórdia de Deus, para que a gente tenha, né, o nosso trabalho, a conquista evolutiva, moral, nós temos o esquecimento. Mas eles preservavam todos os ensinamentos que eles receberam quando se encontravam antes de serem exilados. Jesus esteve com eles, explicando, né, que enchendo-os de esperança, distribuindo as tarefas, né, para cada grupo seria responsável. Mais tarde, se localizou nas terras da futura Europa, como Grécia, Itália e França. E foram caminhando, porque eles não queriam ficar lá naquela vida, lá junto com os espíritos primitivos, uma vida difícil, eles achavam eles muito diferentes, sabe, a cor da pele. E eles saíram em busca da felicidade, em busca de coisas melhores e foram ocupando os espaços. E se estabeleceram também do outro lado do rio Reno, onde eles iam ensaiar os primeiros passos da sabedoria germânica alemã. E os autóctones, que eram esses espíritos primitivos, eles se distanciavam dele pelas características psíquicas e físicas, pelo tom de pele, uma pele escura. E eles
né, faziam essa diferença. Esqueceram a fraternidade, o respeito que Jesus, o amor que Jesus havia transmitido a eles antes de reencarnar aqui na Terra. As balizas das sociedades dos gregos, dos latinos, dos celtas e germanos estavam lançadas. Olha só, eles foram percorrendo todos esses espaços e foram estabelecendo as balizas de uma sociedade ocidental e oriental. E a gente vai, né, estudar em outros capítulos. Então, são os primeiros fundamentos da civilização ocidental. Olha só a importância desse grupo de espíritos. Cada corrente de raça ariana baseou no princípio da força para o necessário estabelecimento, iniciando os choques de suas famílias e tribos. Daí começaram, né, os choques culturais, as diferenças, e eles iam à força, impondo aquilo que eles acreditavam. Opa, voltei, desculpa. Vamos lá. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele afirma que as grandes civilizações do passado foram formadas sob a inspiração de elevados missionários espirituais enviados por Jesus, o governador da Terra. Então, isso mostra que Jesus está no controle de tudo. Jesus não desampara nenhum de nós, nenhuma civilização, em nenhum período, em nenhum tempo. Estamos sendo amparados o tempo inteiro. Nesse momento difícil, né? Como Emmanuel ele fala no livro, que era o momento que estava ocorrendo a Segunda Guerra. Era um período muito difícil no processo de regeneração do planeta. E isso inclui a Índia Antiga, que ela foi orientada por missionários ligados a Cristo, que eles plantaram a semente da espiritualidade e da compaixão. Eles vieram, plantaram a semente para que esses espíritos fossem recebidos. Esses espíritos eram os mais revoltadinhos, né? Então eles receberam todo esse amparo espiritual de Jesus. E Emmanuel destaca que Krishna, o rei, né? O rei não, é o Cristo, e os sábios védicos, eles representaram instrumentos da providência para o terreno, para o entendimento posterior do Evangelho. Então foram lançadas as sementes dos ensinamentos trazidos por Krishna e pelos sábios, né? Védicos que estudaram Vedas, que a gente vai ver, para que a gente compreendesse o Evangelho de Cristo quando Cristo viesse. Isso daqui ocorreu muito antes do Cristo. Nós do Espiritismo, a gente não vê no hinduísmo, que é a religião dos hindus, como uma oposição para a gente vê como um degrau. Né? Eles vieram, eles estabeleceram essa filosofia religiosa através desse processo, né? Desses irmãos sábios, para que a gente compreendesse o Evangelho do Cristo quando ele fosse ofertado para nós. Na verdade, as verdades são divinas, as verdades elas não mudam, né? E esse processo educativo da humanidade que está dentro dessa pedagogia divina. Vale lembrar também que essas escolas, elas também guardavam e muitos mistérios iniciáticos com as mais sagradas tradições e respeito. Eles respeitam todo esse conhecimento, toda essa filosofia. Quem foi Krishna, né? Krishna é a 8ª encarnação
que é considerado um avatar de Deus, Vishnu, no hinduísmo. E também é adorado como um Deus supremo por direito próprio. Ele é conhecido como o Deus do amor, da compaixão, da proteção e da sabedoria. É uma figura central em textos sagrados, como o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita, ele traz a epopeia e ele explica o conhecimento, aquele que lê. É muito interessante, gente, porque parece que você está lendo o livro dos Espíritos. E olha, isso foi trazido há milhares de anos antes de Cristo, né? Buda foi Siddhartha Gautama, é um príncipe que viveu entre o século 6 e 5 antes de Cristo na região onde se localiza o Nepal. Ele renunciou à sua vida de luxo para buscar a libertação do sofrimento humano. E após ele alcançar essa iluminação, que é o Nirvana, tornou-se conhecido como Buda, que significa o desperto ou o iluminado. Então, o que o budismo traz para a gente? Ele prega o desapego, né? Desapegar de todos os defeitos que a gente traz, todos os defeitos próprios da humanidade, como a raiva, como o ciúme, a inveja, que são, né, as nossas paixões que a gente estuda na doutrina espírita. E desenvolver todas as qualidades como o amor, a generosidade, a sabedoria. E ele nos ensina a lidar com a dor, porque a gente sabe que todos esses sentimentos nos causam dor, porque nos afastam das leis divinas. Buda não é considerado uma divindade lá na Índia, mas ele é um ser humano que alcançou a iluminação através do seu trabalho de renovação. E essa palavra Buda, né, é um título que pode ser alcançado por outros espíritos. A imagem de Krishna, que mostra pra gente ele tocando a flauta, é muito interessante, né? Porque tudo tem um simbolismo, essa filosofia, tudo tem um contexto por trás, né? Ele toca a flauta que simboliza pra gente a voz de Deus, nos chamando, todos aqueles que conseguem ouvi-los, para trocar os prazeres terrenos pelos prazeres divinos. Olha que maravilhoso, não é isso? As almas exiladas naquela parte lá do Oriente, eles muito haviam recebido da misericórdia do Cristo. Suas palavras de amor, como foi dito, a sua figura luminosa, eles guardavam tudo isso, né? Eles guardavam as mais comovedoras recordações trazidas nas belezas dos Vedas e dos Upanishads. Foram elas as primeiras vozes da filosofia e da religião no mundo, provinda de uma raça de profetas, de mestres e iniciados. Então, olha só que interessante, né? Eles guardavam tudo isso e eles retrataram nas belezas dos Vedas, que são os livros sagrados do hinduísmo, e nos Upanishads, que a gente já vai entender o que eles representam e o que eles trazem, qual é o conteúdo que eles trazem, né? E eles sabem, né, que as tradições que eles trouxeram das verdades, os homens do porvir, do futuro, iriam usufruir. Então, olha só como tudo foi planejado por Jesus até a gente chegar, né, no Espiritismo, nessa filosofia, agora que é muito recente, mas os ensinamentos já foram lançados e ofertados há muito tempo atrás. Então, vamos lá. Os Vedas, o que significa Veda? Então, Veda vem do sânscrito.
dá um trava-língua, né? Desculpa um pouquinho, mas ele significa, né, conhecimento, saber, conhecimento, sabedoria. E em sua forma original, eles são uma coleção de textos que contêm, olha lá, hinos, cânticos, instruções ritualísticas, e eles são considerados revelações espirituais trazidas através da mediunidade, né? Eles são conhecimentos e ensinamentos filosóficos que os hindus retrataram e deixaram registrado para ao longo da nossa evolução, né? Para que a gente pudesse consultar, ou nós, se compararmos os ensinos dos Vedas com os ensinos da doutrina, nós vamos ver que não há diferença, né? Tudo é adaptável ao povo e à cultura e à necessidade da época, necessidade espiritual daqueles que habitam o planeta. Então, o termo Veda, né, ele carrega a ideia de conhecimento profundo, de sabedoria ancestral e compreensão do universo. Olha só como são esses livros são importantes para a religião do hinduísmo, né? E os Upanishads? Os Upanishads é muito interessante, porque Upanishad, ele vem também da palavra, é uma palavra sânscrita, e ele tem o sentido de sentar perto, sentar-se perto, porque eles tinham o hábito de sentar ao próximo do, né, aos pés do mestre para receber as orientações. Os discípulos se sentavam ao redor, como Jesus lá no monte, né? Jesus sentava lá no monte e os outros ficavam ao lado. Então, Upanishads, essa palavra tem o sentido de sentar-se perto. É uma tradição lá do hinduísmo. E lá, quando eles se sentavam perto, eles recebiam, né, esses ensinamentos secretos e profundos que eram trazidos pelos textos sagrados. O Upanishads, ele é a parte final dos Vedas. E ele também pode ser chamado de Vedanta, né, que é o fim dos Vedas. Então, vamos lá. Os Upanishads representam a essência da sabedoria indiana, oferecendo um caminho para o autoconhecimento e a compreensão da realidade última, que vai além das aparências do mundo material. Então, olha só o objetivo dos Upanishads, dessas escrituras, né? Eles não são textos dogmáticos, de jeito nenhum, mas sim discussões e reflexões sobre verdades espirituais que devem ser vivenciados. Olha só a preocupação em seu autoconhecimento, compreender a realidade, né, da vida, qual o principal propósito, que é adquirir a luz, a iluminação, o nirvana, né? Como o Buda conquistou. O sistema de castas da Índia, né, é um modelo de organização e sociedade baseado nos preceitos religiosos hinduístas. Faz parte lá dos preceitos religiosos. Eles estabeleceram as castas, essas diferenças, nos próprios textos hindus. Nesse sistema, né, de divisão em camadas, a sociedade ocorre de acordo com o nascimento do indivíduo. Então, ele nasce em determinada família e eles vão se subdividindo em grupos hierárquicos, baseados no seu karma, que é a lei de ação e reação. Por isso, quem nasce numa casta inferior
segundo eles, está pagando pelos pecados da vida passada, né? E ele deve aceitar o karma. É da lei. O sistema de castas indianos, hindu, né, ou hindu, ele é caracterizado pela hereditariedade nessa divisão. Então, vai passando. Quem nasce numa determinada casta vai morrer naquela casta. Ela é milenar, gente. Ela surgiu na própria religião hindu, mas ela foi abolida pelo governo indiano em 1947. Gandhi lutou muito por essa divisão. Madre Teresa de Calcutá também. Quando a Índia, né, os indianos, eles conquistaram a independência, ela foi abolida, mas ela ainda faz parte dessa cultura indiana. Né? A discriminação por casta ainda mantém até agora na atualidade, isso ocorre. E é interessante que assim, esse conteúdo também foi retirado do site Toda a Matéria. Na sociedade, principalmente na zona rural, os sistemas de casta, eles permanecem, porque praticamente eles acreditam que a mudança de castas, né, seria um desrespeito às leis. E eles não mudam, então é proibido casamentos de pessoas de castas diferentes. Até mesmo as amizades, né, as relações de trabalho, são proibidas. Apenas sendo aceito de castas a qual a pessoa pertence. Inicialmente, existiam 4 castas bem diferentes, mas atualmente calcula-se que essas castas, elas podem chegar até 4.000, gente, por meio das divisões e subdivisões. Olha só, né? Ao invés de melhorar, foi assim, aumentando assustadoramente. Da mesma forma, antropólogos defendem que a cor da pele era essencial para determinar a casta a qual uma família pertence, a qual uma pessoa pertence. Assim, aqueles indivíduos com tom de pele mais claro estavam ligados às castas privilegiadas. Durante o período de civilização da Índia, né, pelos ingleses, em 1858, 1947, o sistema de casta foi reformado de modo, olha só, né, de modo a favorecer a dominação colonial. Então, tudo seguindo, né, os interesses. Voltando um pouquinho, Brahma, que é o criador responsável por dar início à existência, né, acreditava-se que os espíritos vinham, as castas vinham, que ele tinha escolhido aqueles que vinham da cabeça, dos braços, das pernas, dos pés e até da poeira dos pés. O povo hindu, como a gente viu até agora, ele não acreditou, ele não aproveitou, na verdade, ele não aproveitou como devia o acervo das experiências sagradas que eles tiveram, de todo o preparo, de todos os espíritos missionários que estavam aqui aguardando para auxiliar esse grupo de espíritos em sua evolução espiritual. Eles não aproveitaram, porque eles tinham o conhecimento, mas não praticavam. Eles sabiam da reencarnação, lembravam vagamente das promessas do Senhor antes do exílio, abraçaram todos aqueles grandes missionários do passado que vieram e deixaram, mas eles deixaram que o orgulho falasse mais alto por eles. E hoje, se a gente fizer uma análise, e nós? Será que nós colocamos em prática todo o conhecimento que nós adquirimos com os ensinamentos da filosofia espírita?
e todo o acervo cultural que a gente traz ao longo das nossas reencarnações, o sistema de castas ainda vive, ele ainda está muito vivo junto de nós. Sabe, nós dividimos por classe social, existem lugares aqui que algumas pessoas podem frequentar, outras não. A cor da pele faz essa diferença, que até hoje a gente vê, né, que esse trabalho de discriminação racial da cor de pele. Então, olha só como isso vem caminhando. É uma reflexão para a gente, sabe, olhar para dentro de nós, buscar esse autoconhecimento e ver como a gente está lidando com isso, com esses sistemas de castas que vêm desde lá, ó, dos primórdios. E nós ainda não conseguimos nos livrar dele, né? Então, vamos trazer agora aqui para a gente ver como são divididas as castas. Então, tem os brahmanes e os kshatras. Os brahmanes, eles são comparados aos deuses. A casta mais elevada que é formada pelos brahmanes, que são os sacerdotes, os professores e filósofos. Os brahmanes acreditam que nasceram a partir da cabeça do deus Brahma. Brahma, que é o criador responsável pelo início da existência. Aí já vem os kshatras, né? Que eles são aquela classe formada por militares, integrantes da administração, que teriam nascido dos braços do deus Brahma. Por isso são considerados os guerreiros, tá? Então, os primeiros são aqueles ligados ao pensamento, ao desenvolvimento filosófico, né? Os professores, as ideias, os sacerdotes. E depois aqueles mais na administração, que são os militares que cuidam da segurança. Aí vem os vaixás, né? Os vaixás, eles acreditam terem nascido das pernas dos brahmas. Olha, aí já dá para perceber pela figura, já como a cor da pele vai influenciando nessas castas. E foram aqueles hindus que saíram de lá, que foram colonizando, que foram passando, transmitindo essa diferença ao longo das suas viagens, né, das suas passagens pelo planeta. Eles acreditam terem nascido das pernas de Brahma e eles atuam como comerciantes e mercadores. Opa, voltando. Não, ai, desculpa. Aqui. Então, os comerciantes, os mercadores, aqueles responsáveis, né, pelos trabalhos, pelos serviços. E já os sudras, eles também podem ser chamados de párias, né? Eles teriam vindo dos pés de Deus, eles são operários, artesãos e camponeses. Os párias ou os Dalits, na verdade, os Sudras, eles são os artesãos, os operários e os camponeses. Já os párias ou Dalits, que vem da mesma, tem o mesmo significado, eles são os escravos, né? E eles dizem que vem da poeira dos pés. Olha só. E Gandhi ele lutou incessantemente por término dessa diferença discriminatória. Mas até hoje isso ainda persiste lá nas terras indianas. Vyasa, né, que foi o instrumento, ele que escreveu os livros sagrados, os Vedas, como nós vimos, o livro do hinduísmo, são como se fossem o Novo e o Velho Testamento para nós, né? Então, para ver como a gente não foi desamparado nunca.
E esse Vyasa, que foi o instrumento, ele foi um espírito, um homem, uma pessoa, né, que esteve aqui, escreveu todas essas lições do Cristo 6.000 anos antes do Evangelho. E as histórias, né, que são as epopeias, que são os poemas narrativos, eles celebram os fatos heróicos e históricos e representam um povo, né? Os fatos heróicos representam o povo. Elas foram previstas por iniciados hindus alguns milênios antes da Palestina. Krishna, como nós vimos, e Buda e outros grandes enviados de Jesus ao plano material para a exposição de suas verdades salvadoras. Então, eles tinham todo esse conhecimento, todo esse preparo, mas por conta dessa diferença, né? Emmanuel diz, pelos atavismos psíquicos, que são as tendências que o espírito traz na forma de pensar e de agir, que são as características da alma, as reminiscências de vidas passadas, eles se achavam, né, os filhos legítimos do país. E eles trouxeram o orgulho, deixaram trazer o orgulho. Designando, não aceitando a designação de irmãos ali, de fraternidade. Então, eles deixaram o orgulho tomar conta e essas fortes raízes da vaidade poderosa que dividem os espíritos no campo social e religioso. Então, por isso que as castas ainda têm força até hoje. Aquele que nasce pária vai morrer pária, aquele que nasce rajá, rei, soberano, ele vai ser o rei soberano e vai passando de forma hereditária. E Arya Dharma é a religião que eles acreditavam ter. Eles acreditavam ser, né, os principais. Eles acreditavam ser os filhos legítimos do país. E eles diziam que esse sistema, que ele tinha aquele sistema religioso que tinha o nome de Arya Dharma, que na verdade eles não existem comunidades especiais ou autoridade centralizadora. Na verdade, o que pregava essa religião, esse sistema religioso, era a liberdade do sentimento. Não tinha nada a ver com aquilo que eles estavam pregando e aquilo que eles estavam, a prática que eles estavam exercendo ali em relação a esses espíritos. E eles afirmam que eles trouxeram, né, esses árias primitivos, que eram os primeiros, que eles haviam trazido, né, todo esse conhecimento, né, desse sistema de religioso lá da sua origem. Mas eles fazem tudo ao contrário, usaram tudo ao contrário. E os rajás e os párias. O rajá, ele vem do sânscrito e ramja, que significa rei ou soberano. E qual era a responsabilidade, né? Rei ou soberano, kshatriyas, responsável por governar o povo com justiça, proteger o território das leis, garantir a ordem social. Então, olha só como o sistema societário, né, ele foi se estabelecendo. Muito importante, né? O sistema de governo, seria como fosse nosso hoje, presidente, governo, deputados, né, vereadores, prefeitos. Garantir a ordem social e manter a harmonia com os sacerdotes brahmanes. Em termos espirituais, o verdadeiro rajá, ele deveria primeiramente dominar não apenas o povo, mas a si mesmo, Por isso que vem a palavra Raja Yoga, que é o caminho real, né, do autodomínio mental e espiritual. Olha que interessante a gente saber sobre a cultura indiana, né?
Então, os rajás, eram vistos como instrumentos do divino Dharma, que é a lei sagrada que mantém o equilíbrio do mundo. E o seu dever era o serviço nobre, o sacrifício pessoal pelo coletivo na defesa das verdades. Então, esse é o propósito dos rajás, o que eles deveriam fazer. Então, o maior governante aqui é uma máxima hindu. O maior governante é aquele que reina sobre seus próprios impulsos. Olha só, né? O melhor espírita é aquele que trabalha para domar suas más inclinações, suas más tendências. Olha a semelhança, né, gente? Muito interessante a gente ver que não muda nada, só muda a forma de ser apresentadas as leis de acordo com a cultura. E os párias? Quem são os párias? São os párias ou Dalits, né? Lembra da novela Caminho da Índia, que eles falavam dos Dalits? Significa a mesma coisa, que eram aqueles sem castas, eles não tinham castas, os que estavam fora da ordem social religiosa. Eles realizavam os trabalhos considerados impuros, como limpeza, coleta de lixo, abate de animais, funerais e mais. Nascer pária, eles acreditavam que era o resultado das más ações vindas do passado. E eles estavam sujeitos às leis de karma, que é a lei, né, de ação e reação, que resulta da somatória das boas ações e das más ações. Então, eles acreditam que aquele que nasce pária é porque ele está pagando por escolhas equivocadas passadas. E o Espiritismo ajuda a gente a compreender essa estrutura, mas de forma fraterna, né? Sem os erros do preconceito humano. Então, olha só como a gente já evoluiu um pouco, né? Será que na atualidade ainda preservamos o sistema de castas, como foi perguntado lá? Sim, né? Preservamos, porque é uma tendência negativa do espírito de se achar melhor que o outro e de julgar. Mas Jesus trouxe para nós todas essas leis para que a gente seguisse. Então, eles eram socialmente discriminados, eles não podiam tocar em membros das castas superiores, entrar em templos jamais, ou até mesmo serem vistos em determinados locais. Isso me fez lembrar o nosso querido padre, né, Júlio Lancelotti, que cuida lá daqueles menos favorecidos. E eles pediram para que fosse construída uma igreja para eles, porque quando eles entravam nos templos, eles eram olhados com maus olhos. Olha só como a gente ainda preserva na atualidade. Caso para a gente se pensar, né? E como os Dalits, eles fazem parte do sistema de castas que são os intocáveis, porque se você toca num Dalit, você se torna impuro. Esse grupo representa ainda 15 a 18% dos indianos. Eles ainda sofrem toda a crueldade imposta pelo sistema. Mesmo proibidas pelas constituições indianas, uma série de restrições são feitas a este povo, né? A esses indivíduos intocáveis. Eles são acometidos por, uma série de limitações, como vestimentas, como eles não podem beber na mesma fonte de água daqueles protegidos no sistema de castas. Olha só a diferença, gente, sendo que, né, não foi isso que foi pregado lá no início. Todos nós somos filhos de Deus, somos criados com a essência do amor dentro de nós. E essa civilização hindu deixou crescer através do orgulho e proliferar todo esse sistema errado de preconceito, de discriminação, que ainda persiste lá.
eles atribuem isso à filosofia religiosa, que foi trazida na religião, foi mal interpretada. Como hoje algumas religiões, né, que já passaram também, acreditavam que o cristianismo era através da força, tinham que matar, tinham que subjugar. Então, olha só para a gente pensar. Nós estamos aqui para ser livres, né? E eles, por serem considerados impuros, eles vivem em isolamento, em extrema pobreza. Eles sofrem todo tipo de violência, né? Sendo um índice muito grande de crimes cometidos contra esses grupos, como violência sexual e assassinatos. Apesar, né, assim, é interessante a gente saber disso, que apesar agora na atualidade de uma política de cotas de acesso, vagas em universidades, cargos públicos na Índia, porque já mudou, já evoluiu, tem que evoluir, né, gente? Os Dalits se tornam empresários bem-sucedidos, mas eles não mudam de casta. Eles são impedidos de subir na escala social, consequência da hereditariedade nesse sistema de castas. Uma das pessoas que lutou, né, como eu disse lá, foi Madre Teresa de Calcutá, bem como os budistas, que até hoje rejeitam esse sistema de castas. Então vamos falar um pouquinho rapidamente sobre o Trimurti, que é uma tríade central do hinduísmo, que representa 3 funções cósmicas. Olha que interessante como eles trazem todos esses conhecimentos, né? A criação, a preservação e a destruição personificadas por Brahma, que é o Deus, né? Criador. Vishnu e Shiva, respectivamente, são os 3 mais importantes, são Trimurti, são a tríade, né? Esses deuses, eles são considerados manifestações da divina suprema Brahma e representam o ciclo contínuo de nascimento, vida, morte, que mantém o universo em equilíbrio. Criação, preservação, destruição, nascimento, morte. Então vamos lá, aqui eu trouxe rapidinho assim uma imagem só para a gente ver. Brahma, Shiva, né? Lá, Brahma, Vishnu e Shiva. O Criador responsável por dar início à existência, ele tem 4 cabeças, mostrando a onipresença dele, tem vários braços. O Vishnu, o preservador que mantém o universo e protege, é o protetor. E Shiva, que representa a destruição, o final dos ciclos, para que haja uma renovação. Olha toda a simbologia desses deuses cultuados. Eles têm muitos deuses, né? Embora o hinduísmo seja uma região predominantemente, o país também possui grandes populações de muçulmanos, cristãos, budista e janista. Desculpa, gente, mas não sei falar hindu, né? Não sei, não tenho conhecimento do sânscrito. Mas esse Sikhs, eles são um segmento monoteísta. Olha que interessante. Eles acreditam no modelo, né, de um Deus único, e os ensinamentos, eles seguem os ensinamentos trazidos por 10 gurus. Olha que interessante, né? Então, o hinduísmo ele é uma região politeísta que tem muitos deuses e por isso não há assim, muitos choques, né? Muitas guerras causadas pela religião, porque cada um tem o seu, cada um acredita no seu e tudo bem, né? Eles são respeitados. Então, uma cultura de um modo de vida de profunda espiritualidade que baseia na harmonia com o próprio ser e com o resto das criaturas que habitam o mundo com o universo. Olha que lindo, né? O culto de múltiplas divindades
às vezes recebendo nomes diferentes, de acordo com os diversos ramos que o hinduísmo tem. Então, agora vamos ver aqui rapidamente, né? Muitos fundamentos hindu antecipam os ensinos espiritistas, mostrando que a verdade divina se manifesta progressivamente nas civilizações conforme sua capacidade de compreender. Então, na civilização hindu, desenvolveu uma das tradições espirituais mais profundas da humanidade, com destaque no conceito de alma, Atma, que é alma eterna e imortal, a lei de causa e efeito, que é o karma, a pluralidade das existências, que é a reencarnação, o ideal de libertação espiritual, que é a mosca, semelhante à ideia de perfeição moral que o Espiritismo propõe para a gente. Então, Deus nunca deixou a humanidade sem orientação espiritual. Apenas ele adaptou, como eu disse, os ensinamentos à cultura e à época. E nas questões 166 e 170, a 170 do Livro dos Espíritos, explica a reencarnação como instrumento de progresso, ideia que já existia, né, no hinduísmo há milênios atrás. E o karma, para os indianos, representa as provas e expiações juntos. Por isso que a gente fala lei de causa e efeito, a gente não usa a palavra karma, porque são juntos, a de provas e expiações. E eles, né, desconhecem que se há a lei de reencarnação, o espírito que nasceu um rajá pode nascer um pária, dependendo da necessidade evolutiva que ele tem ou da prova que ele esteja passando. O papel da Índia no plano espiritual, ele é visto como um centro de irradiação de sabedoria e interiorização. Ela ensinou à humanidade a meditação, o autoconhecimento, a busca pela união com o divino, o respeito da vida em todas as formas, ahimsa. O desapego das ilusões materiais. O povo vive desapegado e feliz, né? Quem visita a Índia, ele se envolve, como Emmanuel falou, ele não esquece, porque o magnetismo impregnado lá naquela localidade, naquele povo é imenso. Esses valores são profundos e eles são convergentes, eles convergem entre si com o Evangelho de Jesus. Quando compreendido em espírito e verdade, conduzem na mesma direção, não é mesmo? Evolução espiritual a caminho da luz. Então, nós somos obrigados a reconhecer que a Índia foi a matriz de todas as filosofias e religiões da humanidade. Quem disse isso foi Emmanuel. Inclusive do materialismo que nasceu lá na Índia, gente. Charvakas. Olha só como eles são muito importantes. Trouxeram e deixaram a sua contribuição. Aí Emmanuel, ele encerra o capítulo, né, falando da sua gratidão espiritual por tudo que Jesus, né, trouxe através desses espíritos que foram preparados e por todas essas belezas misteriosas que a Índia ofereceu para a humanidade através dos seus yogis, né, que são os praticantes de yoga, meditação, as filosofias espirituais como o hinduísmo, o budismo, o jainismo, que buscam o autoconhecimento, a disciplina mental, física e a união com o divino. Apesar de tudo isso, a gente não deve esquecer, nós temos que colocar a figura luminosa de Jesus acima de tudo isso, que é a luz do mundo, gente. Ele veio trazer a palma da concórdia e da fraternidade para todos os corações e para todos os povos. Ele esteve junto desde lá dos primórdios, muito antes, né?
lá na organização, desde o princípio do nosso planeta maravilhoso, que agora está se transformando. Ele trouxe para que não houvesse, fronteiras que separassem o espírito, eliminando os laços de castas sociais, para que o amor que existe, em todos nós substituísse esse preconceito de raça. Olha só, gente, Jesus já veio aqui, já trouxe para nós. E o que a gente pode falar? A gente pode agradecer, Agradecer por todas essas sementes que foram lançadas filosoficamente, religiosamente, se espalhada. Foi o princípio de todas as religiões. E Emmanuel diz para nós que todos os povos receberam a semente da verdade conforme podiam compreendê-la. E que a gente não pode esquecer que Jesus é o educador universal e o Espiritismo agora, o Consolador que reúne e explica todas essas revelações anteriores. A verdade é uma só, embora os caminhos que conduzem a ela sejam muitos. Como disse Eliahá, é como se entrasse num salão enorme, num espaço enorme, e para adentrar, as pessoas tivessem várias portas. Então, cada um ia escolher a porta que mais representasse as suas ideias. Mas a partir do momento que todos estivessem lá dentro e olhassem para cima, eles iam ver que era o mesmo céu. Então, somos todos um, gente. E nós temos a oportunidade maravilhosa de agora estar com essas verdades da filosofia que nós escolhemos, trazendo as tradições religiosas, os princípios que foram semeados por esses nossos irmãos que vieram de capela, quem sabe somos nós mesmos, Então, a gente tem que ter bem claro que as verdades são divinas e imutáveis, e a cada tempo e período, de acordo com a condição espiritual do povo, as verdades são apresentadas por espíritos de alta hierarquia. Então, Jesus, o nosso governador maravilhoso, ele está no controle de tudo, com tanto amor nesse planeta que ele criou, ele nos acompanha, sabe das nossas necessidades e cabe a cada um de nós ir se libertando de todos esses preconceitos, de todos esses sentimentos que um dia fizeram com que nós fôssemos exilados de um local, de um planeta onde não tínhamos condições de habitar, que é o que vai acontecer conosco. Então, olha a importância desse estudo e compreensão. Vamos aproveitar todo o conhecimento que nos é ofertado. Vamos eliminar o orgulho, vamos eliminar o preconceito, a discriminação, seja ela de qual sentido. Vamos usar as nossas palavras com amor, com sabedoria. Vamos buscar o nosso autoconhecimento, a nossa ligação com Deus. Isso tudo foi trazido há milhares de anos antes de Cristo. E eu agradeço, Vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus pela oportunidade maravilhosa da vida. E vamos viver feliz cada momento, tirando o aprendizado e levando a nossa prática diária. Eu agradeço a todos, eu agradeço a Jesus, agradeço a todos esses Mahatmas, essas almas grandes que nos acompanham, esses espíritos, Esses mentores, amigos para nós, que também são almas grandiosas.
E vamos abraçar todo o conhecimento e praticá-los, porque, para encerrar, a fé sem obra é morta. Muito obrigada pela atenção, desculpe alguma coisa, mas deu para ter uma ideia da importância dessa civilização hindu para o planeta, né? Um abraço a todos e até a próxima.